5 meses da eleição, como está o cenário político? O Brasil ganha 2 milhões de jovens eleitores e aumentam os questionamentos sobre a segurança da urna eletrônica. O TSE testou as urnas recentemente com especialistas em tecnologia da informação e ninguém conseguiu alterar votos ou a apuração. Nós vamos tirar todas as dúvidas hoje com um dos criadores da urna eletrônica, Giuseppe Janino, que foi secretário de TI do TSE por 15 anos, e com o cientista político David Fleischer, americano naturalizado brasileiro, que mora no Brasil há 50 anos, dedicados a acompanhar as eleições brasileiras. A Sara Reis participa do TV Senado Live com as dúvidas dos internautas, então mande a sua pergunta que ela faz aqui para os nossos convidados. Professor Giuseppe, bem-vindos, obrigados pela presença aqui no programa. E eu quero começar com o Giuseppe perguntando, em tempo de ataques hackers, né, de muita movimentação aí na internet e questionamentos sobre segurança digital, a urna eletrônica é segura? Porque é o grande questionamento que tem sido feito hoje, há 5 meses da eleição. Eu digo que, primeiramente, bom dia a todos que estão nos acompanhando, inclusive. Eu diria que não é uma questão de acreditar, né, ou de fé, é uma questão de constatar. Nós temos uma história de 25 anos de utilização da urna eletrônica e nesses 25 anos não há sequer um caso de fraude registrada. Todas as suspeições levantadas são devidamente analisadas e investigadas por instituições competentes e independentes como o Ministério Público e Polícia Federal. Portanto, basta olhar para a história que nós vamos verificar que, pela essa história de 25 anos, sem nenhuma fraude, o processo é, sim, seguro e se torna, né, a cada evento, a cada eleição, mais seguro e mais transparente. Pois é, Glau, e durante a semana, né, a gente fez aí algumas enquetes nas nossas redes sociais sobre esse assunto, e um deles foi justamente sobre a segurança da urna eletrônica, né? A gente perguntou, você acredita que a urna eletrônica é segura? Vamos ver o resultado. 70% dos internautas disseram que sim, 30% disseram que não. E aí eu vou aproveitar aqui o professor David Fleischer, que está sempre aqui na TV Senado com a gente, falando de eleições. A gente recebeu a seguinte pergunta, professor, pelo E-Cidadania, lá de Minas Gerais. O João Gilberto, ele fala assim, verdade, transparência, imparcialidade. Por que isso não pode ser possível auditando votos impressos? E aí a velha discussão sobre os votos impressos, eu queria que o senhor pudesse responder aí, o João. Bom, nós já tivemos várias experiências com voto impresso para verificar a veracidade das urnas eletrônicas. Isso foi feito, acho que já 2 vezes. E o eleitor votava na urna eletrônica, depois ele ia verificar o voto impresso para conferir que o voto impresso era igual ao que ele digitou na urna. Então, essa experiência mostrou que as urnas eletrônicas são totalmente confiáveis e não houve nenhum, vamos supor, inconsistência entre o voto que o eleitor fazia, digitando, e o que ele enxergou no voto impresso que a máquina emitiu depois. Então, a jogada de voto impresso é um retrocesso de voltar aos anos 70, 80, 90, onde o eleitor preenchia uma cédula em papel, né, que dava margem a muita corrupção e muito fraude. Giuseppe, você concorda com essa análise que o professor David Fleischer fez sobre o voto impresso? Porque tem circulado muitos vídeos na internet comparando assim com o comprovante do cartão de crédito. Se a gente tem um comprovante que é emitido, né, quando você faz uma compra no cartão de crédito, por que não pode ter também na urna eletrônica? Reproduzindo aí essas dúvidas que têm surgido pelo WhatsApp. Eu concordo totalmente com o professor. Por que houve a modificação, essa grande transformação no paradigma de eleições? Porque lá no passado, nós tínhamos um processo convencional, onde se votava em papel, onde se escrevia em cédulas de papel, se armazenava essas cédulas de papel em urnas de lona. Essas urnas de lona eram, após a votação, abertas e colocados os votos em cima de mesas apuradoras. Todo o processo envolvia a mão do homem.
E onde há a mão do homem, há 3 atributos, que são a lentidão, a prática de erros e muitas fraudes, principalmente agregado aí à cultura brasileira da criatividade. Nós tínhamos um portfólio de fraudes imenso e que tornou, né, o processo eleitoral lento, repleto de erros e com muitas fraudes, ou seja, desacreditado. Esse foi um grande impulsionador para mitigar a mão do homem do processo e se transformou para o paradigma digital. O paradigma digital trouxe várias funcionalidades que somente o meio digital tem, como a imutabilidade da informação, a criptografia, a assinatura digital, rastreabilidade, entre outras coisas, que protegem efetivamente aquela informação que é o voto. À medida que nós pegarmos essa informação que hoje está nesse paradigma digital totalmente protegida, com garantia de imutabilidade, integridade, rastreabilidade e tudo mais, se nós pegarmos essa mesma informação e jogarmos num meio convencional, papel, nós perdemos todas essas garantias. Ou seja, volta novamente a mão do homem. Ele vai contar esse voto no papel. Se contar no papel, existe toda a possibilidade de fraudes. A mais simples, né? Basta pegar um papelzinho desse, colocar em cima da mesa, ele vai simplesmente subtrair e pronto, já fraudou. No paradigma digital, ele está protegido com criptografia, assinatura digital, precisa de muita inteligência, que levaria com um supercomputador 2 meses para se quebrar uma assinatura digital, por exemplo. Quando bota no papel, em 2 segundos, subtrai o voto, pronto, já está fraudado. Então, essa é a nossa preocupação, e sempre foi, e foi conforme o professor falou, já experimentado em 2 eventos, em 1996 e 2002, e se comprovou tudo isso que nós estamos afirmando aqui, que é a volta da fragilidade ao processo, à medida em que existe novamente a intervenção humana. Pois é, Giuseppe, e são várias dúvidas mesmo, né, em relação ao voto impresso, e muitas pessoas mandando questionamentos, igual o Jefferson Christian, lá do Ceará, qual seria o perigo, né, de um retorno de voto impresso? O voto impresso não seria um retrocesso para o sistema eleitoral? Também a dúvida da Arísia Maria, que é do Distrito Federal. E a gente tem outra enquete aqui para dar o resultado. A gente perguntou aí no Instagram, né, se as pessoas já tinham votado, que a gente também queria ver se os internautas estão votando pela primeira vez. A maioria disse que já votou, já participou do processo eleitoral, 96%, só 4% dos que ainda vai votar pela primeira vez. Bom, em 94 eu fui convidado para ser observador das eleições pela OEA, né? Então eu fui observar a apuração em São Paulo. Então, eu fui numa mesa apuradora na Ibirapuera. Então, o juiz notou que uma mesária tinha ido ao banheiro 3 ou 4 vezes. Então, ele pensou assim, bom, se ela está de diarreia, 2 vezes dá para resolver. Então, ele pegou uma escrivã e mandou ela atrás da mulher lá no banheiro. Aí descobriu que ela estava tirando os votos da mesa, sorrateiramente, os votos em branco, colocando na calcinha, e levava para o banheiro para preencher. Aí, claro, o juiz deu voz de prisão em cima dela, né? Nossas urnas eletrônicas são tão, assim, adaptáveis que nós temos eleições municipais em mais de 500 mil municípios e cada município tem a programação municipal dentro das suas urnas eletrônicas, com foto dos candidatos a prefeito, de vereador. Então, nossas urnas eletrônicas são adaptadas para poder funcionar em todos os municípios na eleição municipal, que é uma coisa, eu acho, formidável. E ainda tem a identificação do dedo, né? Que muita gente já fez essa identificação do seu dedo. Aparentemente, este ano, não vai ser exigido necessário o toque do dedo para identificar o eleitor. Eu não sei se essa é verdade ou não este ano. Conforme o professor bem colocou, a urna eletrônica não só trouxe a integridade, a segurança, como ela trouxe também a possibilidade de participação da sociedade de vários segmentos que estavam fora, como, por exemplo, o deficiente visual, o analfabeto, o indígena. Imaginem
esse segmento da sociedade tentando votar em papel. Evidentemente, não conseguem. A urna eletrônica, pela forma intuitiva que existe, você digita um número, vê na tela a foto do seu candidato. A tecla verde, bastante intuitiva, confirma. Bateu, verde, votou. Se não digitou um número, apareceu outra fotinho, laranja, faz de novo. Digita o número, bateu, verde. A tecla branco, tecla em branco. O teclado da urna tem estampa em braille, que permite o deficiente visual identificar as teclas para votar. Ele também, a urna, tem dispositivo de áudio, que o próprio deficiente visual, com seu fone auricular, consegue ouvir aquilo que ele está digitando. Ou seja, com essa forma que a tecnologia permitiu de ser extremamente intuitiva, inseriu-se aí segmentos da sociedade que estavam à margem. E isso trouxe realmente a democratização a toda a população brasileira, além de vários outros atributos da segurança, da auditabilidade, da integridade que somente o paradigma digital tem. Portanto, ela realmente transformou a sociedade brasileira em termos de participação democrática e também trazendo ali requisitos de auditabilidade e de segurança. Giuseppe, vamos aproveitar para esclarecer uma fake news aqui. Também circula que só 3 países usam urna eletrônica na eleição no mundo. E a gente tem um gráfico que mostra que não é verdade, né? A informação completa está lá no site do TSE, mas, na verdade, 21% dos países do mundo usam algum meio de votação eletrônica. E tem 16% dos países que estão estudando a adoção de algum meio de votação eletrônica. A gente tem um mapa, só para ter uma ideia aí, da quantidade de países, são esses em verde, né, que são os países que utilizam algum meio de votação eletrônica. Ah, mas os Estados Unidos está colorido e lá tem urna de papel. Mas é que essa pesquisa leva em conta também quando os estados utilizam, né? Porque os Estados Unidos têm 50 estados, então são muitos sistemas de votação diferentes. E aí eu queria te perguntar, Giuseppe, se o Brasil foi pioneiro em adotar essa tecnologia, se exportou essa tecnologia para outros países ou se importou alguma coisa desses países que utilizam meios eletrônicos, como é que é isso? Bom, o Brasil foi um dos primeiros a adotar o sistema digital automatizado, usando a tecnologia. Isso foi a partir de 1996. E talvez seja a maior eleição digital do planeta, considerando que o Brasil é a 4ª maior democracia no mundo e que das suas mais de 450 mil sessões eleitorais ou pontos de votação, desde o ano 2000, iniciam automatizada ou com equipamento chamado urna eletrônica. Esse fato dessa desinformação que visa a desqualificação do processo eleitoral brasileiro, diga-se de passagem que é referência no mundo, é uma forma de tentar desqualificar aquilo que o Brasil tem de bom. Pelo menos nós fomos analisar ou pesquisar no site do IDEA, que é uma instituição que visa a propagação da democracia no mundo. Lá consta que pelo menos 46 países no mundo adotam a votação eletrônica e muitos deles com equipamentos bastante semelhantes ao do Brasil e até mesmo inspirados na experiência de 25 anos que o Brasil adota. Portanto, o Brasil é uma referência no mundo, é uma excelência em votação digital e fez com que isso inspirasse a vários outros países a adotarem. Agora se pergunta, por exemplo, mas se é tão bom, por que países como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca não usam a votação eletrônica? Apesar ali da região, a Estônia tem um processo totalmente automatizado. Bom, a transformação, ela depende da história. O Brasil apresentou uma história extremamente preocupante de uma eleição com baixíssima confiança, justamente por conta das fraudes que existiam, por conta da intervenção humana no processo. Houve uma necessidade de uma grande transformação. Digamos que nós batemos lá no fundo do poço na questão da credibilidade e pela transformação do paradigma digital nós retornamos essa confiança. Outros países não têm essa história, então não existe a necessidade de
realizar um grande investimento e uma grande transformação, como esses países que eu citei. Eu digo que é uma questão cultural. Foi um problema que o Brasil teve que enfrentar e enfrentou muito bem, mostrando como se apresentar, mitigar, digamos, essas fraudes, essas atuações criminosas que haviam no nosso próprio processo eleitoral convencional. No próprio Estados Unidos, dos 50 estados que compõem a nação, pelo menos 11 adotam urnas eletrônicas bastante semelhantes à do Brasil. E, enquanto estive secretário no Tribunal Superior Eleitoral, recebi mais de 70 delegações de países estrangeiros, inclusive várias vezes dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil é referência, sim, em eleições digitais, e esse fato de dizer que só o Brasil adota esse sistema é uma falácia, é uma fake news. Professor Fleischer, é comum, antes das eleições, né, ter esse tipo de questionamento do sistema eleitoral, ter o questionamento da urna eletrônica, ou essa é uma particularidade da eleição de 2022? Não, infelizmente, nós temos o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, criticando e desandando o nosso sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, que é uma coisa muito inusitada. Então, todo mundo pergunta qual é a estratégia dele de reeleição, de questionar as urnas eletrônicas e questionar nosso sistema eleitoral no Brasil. O presidente do TSE, ministro Fachin, já tem rebatido essas críticas do presidente da República, assim, muito bem. Mas todo mundo tem dúvidas da estratégia eleitoral de reeleição desse presidente, de por que ele critica tanto as urnas eletrônicas e nosso sistema eleitoral no Brasil. Eu fazia pesquisa em Minas Gerais sobre as eleições nos anos 20. Então, eu vi vários municípios onde o número de votos que foram reportados era maior do que a população do município, porque naquela época, nos anos 20, era o que já era chamado voto descoberto, né? Meu sogro, por exemplo, nos anos 20, foi votar no final da tarde, no município dele. Então, quando ele atravessou a ponte para entrar na cidade, veio um representante de um partido oferecendo dinheiro para ele votar, porque ele já sabia que a eleição já estava totalmente empatada, porque era o voto descoberto, né? Então, meu sogro agradeceu muito, falou que não, eu sou fiel ao meu partido, eu vou votar. E ele desempatou a eleição. Olha, então. Foi nos anos 20. Época do coronelismo, né? Sim, exatamente, coronelismo, exatamente. Usualmente o município tinha 2 coronéis, um deles e um nosso, né? Verdade. Pois é, e na semana passada, né, Giuseppe, o TSE fez aí vários testes nas urnas eletrônicas, assim, até simulando ataques de hackers, isso em conjunto com a Polícia Federal, e uma das dúvidas que a gente recebeu aqui pelo Instagram, do Vanderlei Antônio Costa, é que tipo de testes foram feitos, de que forma esses testes são realizados. Queria que você explicasse um pouquinho, né, é o chamado teste público de segurança? Sim, os testes públicos de segurança é uma prova do compromisso da Justiça Eleitoral na transparência e na participação popular. Porque basta ser brasileiro e ter 18 anos que qualquer cidadão brasileiro está habilitado a participar. Foi realizado aí a 6ª edição dos testes públicos de segurança, que se iniciou desde 2009, e com a participação de especialistas, como doutorandos, mestrandos, universidades, cidadão comum, peritos da Polícia Federal, que sempre fazem parte desse time, investigando o sistema de votação como um todo e a resistência das suas barreiras de segurança. Não se trata de um desafio, é um trabalho colaborativo com a sociedade, onde o especialista tem acesso, e diga-se de passagem, um acesso bastante privilegiado, porque ali são abertos todos os programas, os algoritmos, eles têm acesso à própria urna eletrônica com várias barreiras desativadas,
as barreiras materiais e tecnológicas, inclusive a urna desmontada para que o hacker possa ter toda a vantagem no sentido de implementar ali os seus planos de ataque. À medida que ele implementa o seu plano de ataque, ele tenta passar por barreiras de segurança. Só para ter uma ideia, a urna eletrônica, o ecossistema da urna eletrônica contém mais de 30 barreiras digitais, tecnológicas. E não basta passar por uma ou duas, ele teria que passar por várias barreiras até chegar, por exemplo, a tentar modificar um voto ou quebrar o sigilo do voto. E até hoje, nesses testes de segurança, apesar de toda a facilidade, de toda a competência que há nesse time de hackers que participa dos testes públicos de segurança, até hoje ninguém conseguiu efetivamente atingir esse ponto. Mas as barreiras que são ultrapassadas são registradas pela equipe técnica, a equipe técnica vai, faz os devidos consertos e se volta novamente para a fase de confirmação, que é essa fase que foi feita aí há algumas semanas, de aqueles times de hackers que conseguiram passar, tentar novamente passar por aquelas barreiras que foram fortalecidas. E aí, nesse caso, o software está pronto para efetivamente entrar em produção ou participar da eleição. Portanto, é um mecanismo extremamente importante, democrático, transparente, com a participação da sociedade, que implementa uma metodologia de melhoria contínua, efetiva, eficiente e eficaz, que faz com que o sistema se torne cada vez mais, primeiro, transparente e, em segundo lugar, seguro, robusto, que é evidenciado aí nesses 25 anos de utilização da própria urna eletrônica. Pois é, e um dado histórico aí que a gente tem, né, assim, nesse ano de 2022, foi aí os jovens, né, a participação dos jovens vão ser mais de 2 milhões de novos eleitores no Brasil, e a gente também perguntou sobre esse assunto lá nas nossas redes sociais, se é importante, né, a participação dos jovens no processo eleitoral. 89% disseram que sim, 11% disseram que não. Pelo E-Cidadania, a gente recebeu uma pergunta aqui da Camila Mose, lá do Rio de Janeiro, perguntando aí quais foram as estratégias utilizadas para estimular esses jovens, né? E aí eu queria ouvir a opinião aí do professor David, do Giuseppe. Foi diferente esse ano? O que foi diferente? Por que tantos jovens se estimularam aí a fazer esse registro do título? Começando com o professor David. Bom, a partir da Constituição de 88, o voto foi permitido para os jovens de 16 e 17 anos. Isso foi uma grande novidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos estados, você pode dirigir com 16 anos, mas no Brasil não pode dirigir com 16 anos. Você pode votar com 16 anos. Nos Estados Unidos, você pode dirigir, mas não pode votar, né? Então, essa foi uma grande conquista para os jovens na Constituição de 88. Durante a Constituinte, quem falou sobre isso, encaminhou essa proposta do voto dos jovens, foi o senador Afonso Arinos. E ele lembrou muito bem nos anos 30, quando o voto foi reduzido de 21 anos para 18 anos. Ele falou, hoje em dia, isso foi em 1998, o jovem de 16 anos, hoje em dia, é muito mais maturo do que o jovem de 18 anos na minha época da Constituinte de 34, né? Então, nós somos um dos poucos países que deixam o jovem votar com 16 e 17 anos. Inicialmente, a partir das eleições de 90, 92, 94, houve um grande matrícula de jovens registrando para votar. E esse grande volume, o número de eleitores jovens, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, foi diminuindo, infelizmente, né? Então, hoje, em 2022, nós temos vários estímulos pela televisão, pelos meios sociais, etc., para estimular o jovem a ir a registrar como eleitor.
Professor, você acha que as redes sociais foram assim um diferencial para conseguir alcançar esses jovens, né, estimular eles a irem se alistar? Até a Justiça Eleitoral trouxe algumas figuras internacionais para falar para nossos jovens da importância de se tornar eleitor. Claro, é eleitor facultativo, né? Eleitor obrigatório a partir dos 18 anos. Então, este ano, a Justiça Eleitoral usou vários programas na televisão para estimular a matrícula e registro de eleitores com 16 anos. É bom lembrar também que nossa Justiça Eleitoral está fazendo 90 anos, porque isso começou em 1932, ainda no ditadura do Getúlio Vargas, né? E também, a partir de 32, há 90 anos atrás, a mulher ganhou o direito ao voto aqui no Brasil. Então, isso é muito importante lembrar desses 90 anos, tanto do voto feminino como da Justiça Eleitoral. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Você quer fazer um comentário rápido, Giuseppe? Não, é só para complementar a fala do professor, que houve realmente uma campanha bastante intensa da Justiça Eleitoral com o objetivo de colocar à disposição o acesso ao jovem, colocando inclusive ferramentas bastante fáceis de retirar o título, como foi o Título NET, que o jovem eleitor, o cidadão comum, conseguiu tirar seu título de eleitor com muita facilidade da sua própria casa, utilizando os mecanismos tecnológicos. Usando o celular, né? Exatamente. Certo, muito obrigada, agradeço a presença dos dois no nosso programa e o TV Senado Live fica por aqui. Nós queremos saber o que vocês preferem discutir toda sexta, 9 da manhã. Mande sua sugestão pelas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. Até a próxima!